É para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Nessa noite eu quero trazer uma palavra para os irmãos de uma vida na palavra. Diga comigo, uma vida na palavra. Deixa a sua Bíblia aberta aí, em Josué, no capítulo 1 e no verso 7. Deixa ela aberta aí, tá? Nós vamos chegar lá já já, mas já vai deixando ela aberta aí. Josué, no capítulo 1. Vamos ler daqui a pouco a partir do verso 7. Vamos juntos nessa noite aprender como aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Vamos aprender também qual é a ligação da Bíblia com a nossa vida. Quais são os tipos de pessoas que são afetadas pela palavra. E o que acontece na vida de quem não aplica e na vida de quem aplica a palavra. Existem algumas pessoas, alguns irmãos, que não conseguem dar sequência numa vida cristã, porque na vida deles está faltando a palavra. Aquele irmão que desanima, aquele irmão que às vezes até desvia. Por que isso acontece? Porque está faltando palavra. Irmãos, aonde falta palavra, automaticamente está faltando Deus. Diga comigo, aonde falta palavra, está faltando Deus. Então nós precisamos que a palavra esteja em nós e nós possamos andar com a palavra. Por isso que eu quero dizer com os irmãos de uma vida na palavra do Senhor. Muitas pessoas também questionam, dizendo que ela é um livro velho, antigo, do passado. Dizem que a Bíblia é feita de papel e papel engole tudo aquilo que você escreve, não é verdade? As pessoas dizem que Bíblia é um livro ultrapassado, que Bíblia é um livro preconceituoso, a Bíblia é um livro homofóbico. Tanto é que fizeram até uma Bíblia para os gays. Nossa, né? Grande coisa que fizeram. Mas olha só, a Bíblia, ela é nada mais e nada menos do que a voz de Deus escrita. É só isso. A Bíblia é a voz de Deus escrita. Quando você lê a Bíblia, você não pode ler ela como se você estivesse lendo um livro, tipo um gibi. Um livro qualquer de autoajuda, um livro de orientação, um livro de autoconhecimento. A Bíblia deve ser tratada como a voz de Deus. Diga para o irmão do seu lado, leia a Bíblia e você ouvirá a voz de Deus. Hoje eu quero mostrar para os irmãos que a Bíblia, ela age diretamente na nossa vida em cada detalhe. Só por curiosidade, alguns já devem ter ouvido isso, mas a Bíblia é o único livro que bate todos os recordes de vendas todos os anos. Quando saiu aquela praga daquele livro do Harry Potter, o sonho do criador daquele livro era bater o recorde de vendas da Bíblia. E adivinha, ele não conseguiu. A Bíblia não é um livro ultrapassado, é um livro atemporal. O que é um livro atemporal? É algo que está além do tempo. Não pertence a um tempo específico. Ele é um livro do ontem, do hoje e vai ser o livro do amanhã. Irmãos, é impressionante como a Bíblia é, que você lê a Bíblia e ela parece que todos os dias está atualizando as notícias, como você estivesse lendo um jornal. Você lê o jornal todos os dias, ele te atualiza aquilo que acontece no dia. Você lê a Bíblia, ela atualiza a tua vida para o que você tem que viver no dia. Ela te ensina como viver. Outras questões relacionadas à palavra de Deus, a Bíblia, é que a Bíblia é o manual de vida que nós temos. Alguns pastores usam a seguinte expressão: todo material criado tem um manual. Nós somos a criação de Deus e o nosso manual é a Bíblia. Quem me entende, diga amém. Aí algumas pessoas falam, mas pastor, eu não consigo ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro difícil demais de ler. Você só coloca dificuldade naquilo que você não tem interesse de conhecer. Eu tenho irmãos aqui
que estudam áreas que eu, se fosse ler, eu não teria um pingo de noção, porque está fora do meu nível de conhecimento. Mas se eu aplicar o meu interesse em conhecer aquilo ali, para mim não vai ter dificuldade nenhuma. Alguns irmãos chegam assim e falam assim: pastor, me ensina a tocar bateria, me ensina a tocar violão, me ensina a tocar contrabaixo. Aí logo depois que eles falam: pastor, me ensina, a outra coisa que eles falam assim: mas é difícil, pastor? A minha resposta tem sido a seguinte: se você tem interesse, nada vai ficar difícil. Um dia eu quis aprender a tocar teclado. Esse bichinho aqui que o Leonardo toca aqui. E aí, o meu pai viu que eu tinha interesse, e meu pai me colocou numa aula de teclado. E eu comecei a tocar, tal. Primeira musiquinha que eu aprendi a fazer: parabéns pra você, nessa data querida. Desse jeito teclado, fazendo o solinho do parabéns pra você. Aí depois a outra música que eu aprendi no teclado é uma música antiga da Aline Barros. Aquela: fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz. É antiga, irmão, vocês não conhecem não e nem queiram, porque é chata pra caramba. Mas olha só, eu tive interesse em aprender teclado, aprendi. Não sei como o Leonardo sabe, porque ele se especificou na área. Mas se ele faltar e um dia eu precisar tocar, eu toco. Teve culto de terça-feira aqui, que eu falei para os irmãos do louvor: ninguém vai tocar. Eu vou fazer o louvor só eu e o teclado. Peguei o teclado, coloquei o microfone aqui parecendo o Frank Aguiar. Au! E aí, pá, no teclado aqui, já era, irmão. No louvor. Eu aprendi. Aí depois eu cansei do teclado, achei um tédio, ficar apertando o botãozinho. Aí depois eu passei pro violão. Agora eu vou tocar violão, cara. Eu amo violão. Eu quero violão. Olha o corpo desse violão. Peguei o violão, fui aprender violão. Aprendi sem ter dificuldade nenhuma. Sabe como é que eu comecei a tocar violão? Eu olhava o irmão da igreja fazendo as notas, eu sentava na frente assim, na hora do louvor. O único momento que eu ficava quieto no culto quando era criança, no louvor. Depois, se a Ana for assim: meu Deus, ela vai apanhar tanto. Mas olha só, tadinha, eu apanhei, ninguém falou tadinho pra mim. Mas olha só, aí eu decorava a nota como o irmão fazia, os dedos como ele colocava. Aí eu chegava em casa, meu pai tinha um violão top de linha. É sonho de todo músico, Giannini. Aí o Giannini, que as cordas do violão eram tão alta quando a gente fala que as cordas são altas, é o espaço da corda entre o braço. Era muito alto, irmãos. Para fazer uma nota, você tinha que colocar o calcanhar assim, para apertar. Aí eu chegava em casa e treinava a nota, aí saía a nota, uhul! Aí eu ficava a noite inteira só naquela nota. Tocava todas as músicas do culto naquela nota. Aí no culto seguinte eu decorava uma nota nova, chegava em casa e aprendia mais uma nota. Aí meu pai: esse menino aí vai longe, esse garoto é prodígio. Mentira, pensou nada, irmãos. Pagou um professor lá pra mim. Eu comecei a aprender violão, cansei do violão. Bagulho chato, ficar dando calo nos dedos, não gostei disso não. Cansei de violão, pai. Aí eu comecei a olhar para a bateria com outros olhos. Bateria se tornou o grande amor da minha vida, cujo qual eu não me casei, mas é a minha amante na música, viu, Marquinhos? A bateria. Eu olhava para o irmão tocando bateria, ele era gordinho. E aí ele tocava, irmãos. E ele tocava, ele não só ficando feliz de tocar, ele queria dançar. Então ele tocava assim, né? E era gordinho, o negócio ia movimentando tudo nele, ia mexendo tudo. E ele ia tocando, e eu quero tocar bateria também. E eu ia para a igreja com meu pai todo dia, e eu ficava lá na igreja tocando, e tá. Aí teve um dia que meu pai falou assim: você não tem lição de casa para fazer? Não, vai embora. E eu lá, tocando bateria. Aí eu cansei da bateria, eu comecei a gostar do grave, do contrabaixo. Nossa. Aí o baixo fazia pum, que tremia o telhado da igreja. Eu quero um negócio desse para mim. Aí eu comecei a aprender a tocar baixo, sozinho. Aí quando eu mudei para Ribeirão Preto, o Ross pegou e me adotou. Você quer aprender? Vem cá. Gente, o Robson ensinando a tocar. Sangue de Jesus tem poder na minha infância. Ele me colocava uma música, eu ia para... Olha como o inimigo é, irmãos. Ele tinha um Super Nintendo, eu adorava videogame. Minha paixão, cara. Aí o Ross falou assim:
vamos lá para casa jogar um Super Nintendo. E eu já pensava, nossa, vou morrer, vou ter uma overdose de jogando Super Mario. Aí eu ia para lá, para cá do Rosa, todo feliz, vamos jogar bola, vamos jogar Mario, e vamos soltar pipa, e vamos isso, e vamos aquilo. Aí chegava lá e pega o violão aí. Eu pegava o violão, pegava o outro, aí vamos tocar aquela música lá. Eu vim a essa terra para louvar o Senhor. Olha lá, até ele não aguentou, ele já fez cara assim, ó. Irmãos, eu não aguentava mais. Robin, vamos jogar videogame? Não, vamos passar mais uma vez? Robin, que hora vamos jogar videogame? Irmãos, dava 1 hora, 2, 5 horas tocando a mesma música. Eu estava ficando louco. Eu falei, que horas eu vou embora, né? Nem que horas eu ia jogar videogame mais. Mas ele me ensinou. Aí depois, Deus fez altas coisas na minha vida. Aprendi muitos outros instrumentos. Por quê? Porque quando eu tive interesse, eu não tive dificuldade. Eu citei toda essa história para você entender que no dia que você ler a palavra de Deus e tiver o interesse de extrair nela a revelação da palavra, você não vai ter dificuldade para entender. Quem está me entendendo, diga amém. Um dia o Marquinhos chegou assim para mim e falou assim, pastor, eu quero tirar meu devocional contigo. Eu falei, esse cara é louco, vambora. Aí ele falou, onde é que você faz? Tal dia eu estou na igreja, de quarta eu estou em casa. Beleza, pastor, posso ir na sua casa? Eu falei, pode. Dava 9 horas da manhã, o Marquinhos estava lá em casa, para tirar a devocional comigo. Nós começamos a estudar o livro de Mateus. Pensa num cara que começou a ficar louco. Pastor, é isso mesmo que vai acontecer, pastor? Irmão. Pastor, é assim mesmo que vai acontecer? Irmão. Por quê? Ele começou a ter revelação da palavra. Sabe aquilo que eu falei agora há pouco? Porque muitas pessoas não conseguem dar continuidade na vida cristã, é porque está faltando palavra de Deus. Quem me entende, diga amém. Depois dessa introdução, vamos entrar na mensagem. Em Josué, no capítulo 1, do verso 7 ao 8. Que diz assim: tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é como aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Diga comigo, como aplicar, mais avivado, como aplicar a palavra de Deus em minha vida. Dentro desse tópico, vamos pegar 5 pontos para ficar fácil de entender em como aplicar a palavra de Deus na nossa vida. O primeiro ponto que nós podemos perceber nesse texto que nós lemos agora, chama força e coragem. Diga comigo, força e coragem. Abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, e deixa ela aberta aí. Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, deixa ela aberta aí agora. Nesse texto que nós lemos de Josué, ele começa falando que nós precisamos ser muito fortes e corajosos. Por que ele está dizendo isso? Porque nós precisamos de força para vencer as obras da carne. Em Gálatas 5, do 16 ao 18 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela limita contra o Espírito, ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque elas são opostas entre si, para que não faças o que porventura seja do seu querer, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis mais sobre a lei. Nós precisamos ser fortes e corajosos para quê? Para vencer as obras da carne. Toda vez que um irmão falta a palavra de Deus na vida dele, que falta Deus na vida dele, ele começa a ceder a sua vida para os desejos da carne. Se você continuar lendo o livro de Gálatas,
você vai entrar em quais são os desejos pecaminosos da nossa carne. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga amém. Nós precisamos de coragem para nunca desistirmos do nosso chamado. Coragem perante o perigo, para aceitar os riscos, os desafios da vida cristã. Olha só, irmão, vocês podem achar um pouco irrelevante o que eu vou dizer agora, mas é de profunda importância. Algumas pessoas têm vergonha de admitir que é cristão. Diga misericórdia. Por que existe essa vergonha? Porque não tem coragem de assumir a palavra. Porque quando você fala, eu sou um cristão para alguém, ela vai buscar em você sinais da palavra de Deus. É verdade, sim ou não? Se tem um povo sendo observado mais do que o Big Brother, é os crentes. Você está na sua empresa, todos sabem que você é cristão? Sim ou não? Se você tem um comportamento ruim, se você fala algo estranho, o que eles falam? Mas você não é crente? Os jovens que estão na escola aqui fazendo Deep Life. Cara, eu ia jogar bola, os caras falam assim, você é crente, você pode jogar? Eu falei, putz, nada a ver. Sabe por quê? Porque nós somos observados e as pessoas vão buscar em nós a palavra de Deus. Quem me entende aqui, diga amém. Então você precisa de força e de coragem para assumir a sua posição de fé, a sua posição de cristão, e coragem para aceitar os desafios que virão dessa jornada que nós temos nessa terra. Você que decidiu liderar a célula, você assumiu a palavra de Deus para a tua vida, e agora sobre você precisa de coragem para aceitar os desafios, de força para encarar os desafios. Quem me compreende aqui, dê um glória a Deus. O segundo ponto, a segunda maneira de como nós vamos aplicar a palavra de Deus em nossa vida, é não nos desviando do caminho santo. Diga para o irmão do seu lado, não se desvie do caminho santo. Josué, ele estava sendo orientado a não mudar o seu curso. Deus disse para ele jamais sair da rota que ele tinha designado para que ele andasse. Isso faz-nos entender melhor o que está escrito em João, capítulo 4, verso 16. Vamos abrir lá? João 4, 16. Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra seja revelada a nós nessa noite. Glória a Deus. João 14, verso 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus. É 14, 6, perdão. Falei errado, tá? Perdão. João, capítulo 14, verso 6. Me perdoe, irmãos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Irmãos, não existe caminho paralelo para ter uma vida de sucesso, uma vida cristã, uma vida na palavra. Só existe um caminho, Jesus. Amém ou não amém? Pô, pastor, isso aí é óbvio. Sim, é óbvio, mas muitas pessoas, mesmo ouvindo essa palavra, mesmo ouvindo agora eu dizer aos irmãos, ainda buscam caminhos paralelos para poder cumprir a palavra de Deus. Eu quero ser um crente, mas eu não quero ter compromisso. Eu quero vir à igreja, mas eu não quero ser um cristão. Eu quero participar das reuniões, mas eu não quero falar de Jesus para ninguém. Isso é arranjar uma rota alternativa para andar no caminho santo. Pastor, eu quero andar no caminho santo, mas eu não consigo abandonar o pecado. Você não vai conseguir. Isso é um caminho paralelo. E só existe um caminho, que é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é santo, puro e verdadeiro. Quem me entende, diga amém. Quantos querem andar na palavra, dê um glória a Deus. Então, para você andar na palavra, você precisa andar como Jesus andou. Jesus andou em santidade, nós precisamos andar em... Diga mais alto, em... Jesus andou na verdade, nós precisamos andar na... Jesus andou na pureza, nós precisamos andar na...
Jesus serviu ao reino, nós precisamos servir ao... Então não existe caminho paralelo, só existe um caminho, Jesus. Vocês querem alcançar a plenitude da palavra de Deus? Querem viver a palavra de Deus na sua totalidade? Ande no caminho correto, Jesus. Algumas pessoas, elas gostam de usar a Bíblia como se ela fosse uma bandeja de garçom. Como se Deus estivesse com a Bíblia aqui hoje e falasse: estamos servindo hoje promessas, bênçãos e prosperidade. Qual que você vai querer hoje? Hoje eu quero prosperidade. Aí Deus vem, toma aqui, prosperidade. Mas quando abre em Mateus e fala, ide fazer discípulos, quando fala de renúncia, de deixar as obras da carne, de pedir perdão, de liberar perdão, sujou. Quem está me compreendendo aqui, diga amém, irmãos. Então nós precisamos andar no caminho da verdade, e o caminho da verdade se chama Palavra de Deus. Amém ou não amém? Terceiro ponto para que aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida: nunca deixe de falar sobre Deus para o mundo. Diga para a pessoa do seu lado: meu irmão, nunca deixe de anunciar o Evangelho para o mundo. Lá em Lucas, agora 4:43, Lucas 4:43, vamos abrir lá. Todos esses versos estão sendo ligados ao que nós lemos em Josué no capítulo 1, do verso 7 em diante. Quem está compreendendo, diga amém. Diz assim: ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Nós precisamos fazer com que o mundo conheça a verdadeira liberdade, a verdade que transforma, que liberta, a verdade que salva. Quando nós recebemos Jesus em nossa vida e compreendemos o seu sacrifício por nós, nós temos o compromisso de anunciar sobre o reino dos céus. Quem aceitou Jesus aqui, dê um glória a Deus. Quantos tem Jesus na sua vida, diga aleluia. Irmãos, vocês precisam anunciar desse Jesus que está em vocês. Eu citei aqui esses dias atrás, acho que foi no culto DIP, não sei. Meu pai deu de presente para mim, mais a Grazi e a Ana, o berço. Deus tem provado que cuida de nós sempre. Nós ganhamos praticamente tudo pela Ana até agora. Glória a Deus, amém? E aí meu pai deu o berço e o montador foi lá em casa. E aí ele foi justo na quarta-feira. E quarta-feira é o dia de eu ficar em casa, curtir minha esposa, daqui uns dias curtir minha filha. Oh, glória! Curtir descanso, refletir, pensar, assistir um filminho com a esposa. Eu e a Graça agora nós estamos assistindo aquele seriado Shield, Agentes da Shield. Bem dizer, só eu estou assistindo que ela não gosta, né? Mas eu estou evangelizando ela, né? E a gente fica curtindo lá em casa, quarta-feira, é normal. Porque nós ficamos de segunda a domingo, com exceção da quarta, trabalhando. E sem hora marcada. E o cara chegou lá em casa, e a Grazi, folgada pra caramba, nem pra falar pro cara esperar, o cara já foi entrando no quarto. E aí eu já sentei na cama, assim, com aquela cara de tipo, acabei de acordar, remela no olho, cara amassado do travesseiro, cabelo bagunçado. Aí o cara chegou assim: eu te acordei, né? Eu falei assim: acordou. E eu com aquela cara, irmãos, sentado na cama, meu processador ele é meio lento. Tá no Windows 95 ainda. Então quando ele liga de manhã, faz até aquele barulhinho. Está processando, né? Aí, beleza, processei, levantei, coloquei uma camisa. Aí o cara falou assim: hoje é seu dia de folga? Aí eu falei assim: graças a Deus é. Aí ele falou assim: você trabalha de quê? Eu sou pastor. Ali, graças a Deus. Eu falei: cara, eu trabalho.
Aí ele deu a deixa. Eu comecei a falar de igreja para ele. Comecei a falar de Jesus para ele. Aí meu pai vem e corta o barato. Chegando assim, rapaz, você viu a Dilma? Pronto, aí acabou a conversa, mano. Já acabou a conversa. Só que aí a conversa depois que meu pai chegou só foi política. Aí quando ele estava saindo de casa, eu falei assim, só rapidinho, antes de você ir embora, aquela conversa que nós começamos lá no meu quarto, quer dizer uma coisa para você, Jesus te ama, Ele quer salvar a sua vida. Você pode achar que Ele não existe, mas Ele é a prova, você é a prova cabal de que Deus existe. A sua vida é reflexo de Deus aqui na terra. Eu quero dizer para você, minha igreja fica na rua Piauí, 1464, eu vou estar te esperando lá de braços abertos. E no dia que eu te receber lá, vai ser uma grande alegria para mim. O cara encheu o olho de lágrima, e em mais 5 minutos, eu acho que eu tinha feito um encontro com o amor de Deus com ele. Irmãos, vocês precisam anunciar o Evangelho. Vocês querem ver o avivamento acontecer na vida de vocês, sim ou não? Vocês querem ver o avivamento acontecer dentro dessa igreja, sim ou não? Então anuncie o Evangelho. Mas sejam testemunhas vivas desse Evangelho. Posso ouvir um glória a Deus por isso? O quarto ponto para se aplicar a palavra em nossa vida é que nós temos que meditar na palavra do Senhor todos os dias. Diga para o irmão do seu lado, meu irmão, medita na palavra, leia a Bíblia. Quem me entende aqui, dá um glória a Deus. Quem ama a palavra do Senhor, diga aleluia. Eu vou ler para os irmãos um verso clássico, famoso, Oséias 4:6. Se você sabe, fala aí o que está escrito em Oséias 4:6. Colocaram aqui. Você tirou agora. E o meu povo está sendo destruído porque lhe falta... Pode colocar, Samuel. Porque lhe falta conhecimento. Por exemplo, diríamos que eu fosse colocado dentro de uma sala de aula para ensinar os alunos sobre biologia. Sobre biologia. Quem gosta de biologia, levanta a mão. Jesus te ama. Nossa, glória a Deus. Amém, Jesus. Quem gosta de educação física? Sangue de Jesus tem poder. Pois é. Vamos trabalhar com a mente também, que é importante, viu? Mas olha só. Aí diríamos que eu sou colocado dentro de uma sala de aula. Uma sala de aula hoje tem quantos alunos? 1.040, né? É que hoje em dia vai saber, né? Tem 40 alunos dentro de uma sala de aula. Está virando quase uma conferência profética. É tanta gente. Aí diríamos que você está lá nessa sala de aula. No meu caso, não entendo nada de biologia. O máximo que eu sei sobre biologia é que Jesus me fez do pó da terra. Não tem nada a ver com biologia. Mas olha só. Aí eu chego lá e começo a falar coisa com coisa, nada a ver. O pessoal começa a olhar para mim e fala, esse professor é louco. O que os alunos vão fazer com um professor que não sabe explicar a matéria? Vão rejeitar esse professor. Todos vocês que estão aqui, vocês já foram alunos um dia. Eu tinha um professor lá no Tomás Alberto, coitado, ele deve estar lá até hoje, chamado Vanderlei, professor de matemática. Quem conheceu o Vanderlei aqui, professor de matemática? Ele fala, desse jeito, não é? Cara, e ele tem um jeitão único de ser, quem tem aula com ele tem que usar o guarda-chuva. E outra coisa, o cara, ele podia usar um aventalzinho pelo menos, né? Que ele escreve na lousa e ele vai apagar, o apagador está aqui, ele faz isso aqui. É ou não é? A Patrícia conhece ele. Irmãos, eu tive aula com esse cara. E ele começava a falar, caramba, não estou entendendo nada. Aí meus colegas de sala começaram a zoar ele. Vanderlei Pedreiro! Aí um dia ele chegou na aula e falou assim, vocês que falam que eu sou pedreiro? Quem disse pra vocês que eu sou pedreiro? Eu já fui pedreiro. Pra que ele falou isso, cara? A galera caiu matando nele. Particularmente para mim, como aluno, ele não ensinou bem. Eu não entendi nada de matemática naquele ano. Eu o rejeitei como professor meu de matemática. Coitado dele, Vanderlei, Jesus te ama, viu? Mas olha só, quando você não tem conhecimento para poder falar do Cristo que você serve, do Cristo que habita na sua vida, quando você não sabe definir
a sua vida cristã dentro da palavra, você é rejeitado. Rejeitado por Cristo. Rejeitado por Deus. E você é rejeitado pelas pessoas. Pastor, sou rejeitado por Jesus? Sou rejeitado por Deus, sim. Porque a pessoa que não tem a intensidade da palavra, a Bíblia diz que ela é morna. E o que Deus tem com relação às pessoas que são mornas? Ânsia de vômito. Essa é a palavra descrita na Bíblia. Quando você não tem conhecimento sobre a palavra de Deus, você simplesmente você não tem nenhuma legalidade para falar do amor de Deus. Porque como você vai falar de um amor que você não conhece, sendo que esse amor está escrito aqui nessa palavra? Quem está me entendendo, dá um glória a Deus, irmãos. Algumas pessoas acham que meditar na Bíblia é a responsabilidade do pastor. É para quem quer ser pastor, quem quer ser missionário, quem quer ser um estudioso que conhece sobre teologia, sobre Jesus, sobre Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: quando você medita na palavra de Deus, ela traz sobre você todo e qualquer conhecimento que você queira adquirir nessa terra. Um dia um amigo meu, ele foi questionado, que ele é um cara muito inteligente mesmo. E um dia ele foi questionado: cara, você é mó nerd, você deve passar o dia inteiro estudando. E ele deu alta risada e falou assim: não, eu não fico o dia inteiro estudando. Eu estudo aquela matéria, depois que eu terminei de estudar, eu não estudo mais. Aí o cara falou assim: mas não pode, você tem muito conhecimento sobre isso daqui. Qual é o seu segredo? Olha, eu não sei se isso é um segredo, mas que é uma ferramenta que tem me feito ter muito conhecimento, é a Bíblia. Ele disse que todas as vezes, eu disse quantas vezes? Todas. Antes dele estudar, ele lê a Bíblia. Primeiro ele lê a Bíblia e depois ele vai estudar. Quem está me entendendo, diga amém. Deus nunca vai prejudicar o seu conhecimento. Pelo contrário, Ele vai acrescentar ainda mais na sua vida. Então, os irmãos que estudam aqui, antes de estudar as matérias que você tem que estudar, leia a Bíblia. A sua mente vai estar pronta para poder receber os seus estudos. Porque Deus vai te dar o conhecimento. Amém ou não amém? O quinto ponto, para que nós possamos aplicar a palavra de Deus em nossa vida, é ter cuidado para fazer tudo que Deus nos ensinou. Diga para a pessoa do seu lado: meu irmão, tenha cuidado em fazer tudo que Deus ensinou. Nós não podemos nos dar o luxo de uma vida sem compromisso com Deus. Nós precisamos zelar de nossas condutas cristãs. Afinal, nós somos testemunhas de Jesus nessa terra. Quem testemunha aqui, diga aleluia. Só quem testemunha, dê glória a Deus. Para sermos essas testemunhas, nós precisamos tomar cuidado com o nosso comportamento de vida, para que nada da palavra de Deus se perca em nós. Sendo assim, o que a palavra de Deus prometeu, ela será cumprida sobre a tua vida. E aquilo que nós lemos lá em Josué, no final do verso, que diz: e Deus prosperará o teu caminho e farás bem-sucedido. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Irmãos, quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, Satanás perde toda e qualquer legalidade sobre você. Qualquer ação que Satanás tentar lançar na tua vida não terá efeito, porque a palavra de Deus está sobre você. Lembra que eu falei no começo? A palavra de Deus é a voz do Senhor. Quem me compreende, diga aleluia. O segundo ponto dessa mensagem nessa noite, de uma vida na palavra, é que nós precisamos ter consciência da nossa ligação dentro da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, 7. Quem achou, diga amém. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Olha só,
Aqui já está claro para nós a resposta. Nós somos criação e fruto da palavra de Deus. Em tudo que nós olhamos, tocamos, vemos, Deus está impresso nelas. No ar que nós respiramos, em cada detalhe que nós vemos, uma ligação direta com Deus em nossa vida. Vire para o rosto e fala assim: irmão, tudo à sua volta está ligado diretamente com Deus. Você está ligado diretamente com Deus. Pastor, ainda não entendi. Abra João 3,16. É óbvio, pastor, não precisa abrir, mas abri. Para que vocês vejam que não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus falando com você nessa noite. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida ligada na palavra? Vou te mostrar. Porque Deus, um Deus tão grande, por que será que Ele enviaria Jesus para morrer por nós? Sendo nós ainda pecadores. Você já se fez essa pergunta? Pô, pastor, não está vendo? Deus amou. Mas vamos nos comparar diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus? Quê? Nada. Comparado à sua grandeza, nós somos nada. Se Ele simplesmente quisesse acabar com a existência de tudo que existe hoje, basta uma palavra. Pastor, ainda não entendi. Vamos continuar. É simples. Um Deus grande jamais deixaria algo tão precioso, que está ligado diretamente ao seu coração, perecer nas mãos do diabo. Agora escuta só. Nosso Deus é grande. Sendo assim, Ele só faz coisas grandes. Eu e você somos uma grande criação de Deus. Escuta só. E para Ele, um Deus tão grande, é inaceitável que nós morramos na mão de alguém tão pequeno como o diabo, porque eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. Você conseguiu entender a relação da sua vida dentro da Bíblia? Deus te fez. No dia que o diabo tinha um plano para a sua vida, ele morreu por você, para mostrar que você é importante e que você é grande. Para mostrar que a sua vida, para Ele, é valiosa. Quem está me entendendo, diga um glória a Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos uma vida ligada na palavra. Eu poderia usar outros termos, mas eu quis usar esse. Eu poderia usar teologia aqui agora com os irmãos, mas eu quero usar esse. Porque esse representa de onde viemos e a quem pertencemos. Quem me entende, diga glória a Deus. Quero correr para nós terminarmos. O terceiro ponto da palavra dessa noite, de uma vida na palavra, é que nós precisamos aplicar ela independentemente de como e quem nós somos. Diga para a pessoa do seu lado assim: aplique a palavra independentemente de como seja a sua vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela se aplica na vida de toda e qualquer pessoa. As pessoas que não têm o conhecimento, elas acham que a Bíblia é só para os crentes. A Bíblia é a voz de... Vamos deixar isso bem claro. A Bíblia é a voz de Deus. E as pessoas acham que a Bíblia é só para os crentes, só para os cristãos, sendo que Deus é o Criador de tudo e de todos. Isso é fato. E hoje eu quero dizer algo para os irmãos: a Bíblia se cumpre na vida de qualquer pessoa, seja cristão ou ateu, seja crente ou não, já tenha ouvido da palavra ou nunca tenha ouvido da palavra, a Bíblia se aplica na vida de todas as pessoas. Abra sua Bíblia em Mateus 15:4. Mateus capítulo 15, verso 4.
Olha só o que a palavra do Senhor diz. Pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, que seja punido com a... Irmãos, essa palavra é só para nós? É para todos aqueles que são filhos. E todos vocês que estão aqui hoje, inclusive eu, somos filhos. Só os filhos digam aleluia. Todo mundo, lógico. Você quer maldição? Aborreça os seus pais. A morte que a Bíblia está falando aqui, você pode achar que não, mas pode ser até mesmo uma morte física. Vamos ser sinceros entre nós, sim ou não, nessa noite? Um filho que decide usar drogas, que decide ser um alcoólatra, que decide traficar, ele está desonrando a quem? A quem, irmãos? Não é Deus não, é pai e mãe. Qual é o pai, qual é a mãe que quer um filho drogado, bêbado, traficante de drogas? Se você for um pai desse que está aqui hoje, eu quero pôr a mão na cabeça e orar, porque isso é um espírito maligno na sua vida. Isso é maldição. Quem me compreende aqui, diga amém. Você que é filho, você quer dar honra ao seu pai, o respeite. Quer dar honra à sua mãe, o respeite. Honrar pai e mãe também não é só respeitar, mas é valorizar com as suas atitudes. Eu já desonrei muito os meus pais com as minhas palavras, com as minhas atitudes, os deixando triste, chateado comigo. E eu colhi uma grande úlcera na minha barriga. Já tive muitos problemas na minha vida por desonrar pai e mãe. Me fale, irmãos, eu quero aqui hoje, com a palavra de Deus me dando legalidade para isso, que um filho se levante e me diga: eu prosperei desonrando meu pai e a minha mãe. Por favor, fique em pé, que eu vou começar a comer essa Bíblia inteira. Eu vou comer todas as páginas da Bíblia. Você acha que eu estou mentindo? Fique em pé e fala se é uma verdade. Qual é o filho ou a filha que prosperou, que teve uma vida feliz, desonrando pai e mãe? Vamos mais fundo? Pastores e líderes são pais espirituais. Lembra do seminário da honra? Que o Luciano Tinoco falou aqui, o reverendo? Que os pastores também são pais espirituais? Você quer uma morte espiritual do seu chamado, da sua vida com Deus? Desonre seus pastores, desrespeite eles, e você vai colher maldição na sua vida. Pô, pastor, você está falando de crente agora, beleza. Vamos um pouquinho mais embaixo. Mateus 7:26. Isso agora é para os crentes que estão aqui hoje. Mateus 7:26 diz assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aí depois, da continuação dos versos, diz que a casa termina em ruínas, ela é destruída. Você que ouve a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, e não pratica nada do que você ouve, seria a mesma coisa de você chegar na beira de uma praia, construir a casa naquela areia fofinha, branquinha, lindinha, e na hora que vier ondas, elas vão começar a colocar a tua casa em ruínas. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, a Bíblia, ela entra em vigor na vida de toda e qualquer pessoa. Para fecharmos esse tópico e partirmos para o último tópico dessa noite, Êxodo 20, do verso 3 ao 17, nós vamos encontrar Deus dando a Moisés os 10 mandamentos. Pô, pastor, isso é clássico. Os 10 mandamentos se aplicam na vida de toda e qualquer pessoa, quer seja crente ou não. Quem me entende, diga amém. Irmãos, eu não vou ler todo o verso, não, mas eu vou ler para vocês os mandamentos. Vou ler para vocês só 5 dos mandamentos escritos. E vocês, junto comigo, vamos fazer uma análise, se ela é verdade ou não, na vida de toda e qualquer pessoa. Primeiro, não terá outro Deus diante de mim. Quantas pessoas adoram a outros deuses? Tem muitos aí no mundo, sim ou não?
Pastor, aqui dentro da igreja eu adoro só Jesus. Será, irmãos? Tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra o seu dinheiro, tem gente que idolatra o seu corpo, tem gente que idolatra a sua casa, mais do que Deus. Então não terá outro Deus diante de mim. Vamos nesse aqui. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas vezes você foi xingar e falou, ai meu Deus. Sabe aquele palavrão que vem na ponta da língua? Que é você pega e dá aquele break e fala assim, ai meu Deus, você acabou de tomar o nome de Deus em vão. Pastor, então é melhor xingar logo de uma vez? Não. Se você é mudado pela palavra, nada passa na tua mente a que não seja a palavra. Quem me entende aqui, diga amém. Eu só citei o segundo. Terceiro, não matarás. A Bíblia diz, já no Novo Testamento, Jesus dizendo o seguinte, que o simples fato de você odiar alguém, você já é um assassino. Quantas pessoas você já matou com seu ódio? Isso aqui é só para crente? Porque as pessoas do mundo também têm ódio? Sim ou não? Então, irmãos, mais uma prova cabal de que a Bíblia se aplica na vida de toda e qualquer pessoa. Outro mandamento, o quarto, só citei 3. Não adulterarás. No Novo Testamento, Jesus fala que o simples fato de você olhar para uma mulher ou para um homem e o desejar, já está adulterando. Irmãos, isso aqui é só para nós que estamos aqui hoje? Isso existe lá no mundo? Mais uma prova de que a palavra de Deus é para toda e qualquer pessoa. O quinto, para eu não ficar falando muito. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não vai mentir para a pessoa próxima de você. Quem nunca contou uma mentirinha? Pastor, uma mentirinha não faz mal. Uma mentirinha realmente não faz mal. Ela é um câncer, você não percebe. Quando ela anuncia, já está te matando. É como dizem, mentira tem perna curta. Irmãos, eu sou a pessoa mais verdadeira. Na hora que eu tenho que dizer a verdade, eu digo a verdade. A minha esposa está aqui, ela é prova disso. Os meus discípulos estão aqui e não me deixam mentir. A cara da Leda, pior. A Graziele um dia chegou para mim, ela se arrumou, se produziu para vir no culto do domingo à noite. Chegou para mim, amor, eu tô bonita. Eu falei, putz, cara, você tá feio. Tá ruim demais a roupa, amor. Eu falo brincando com ela, mas num tom de verdade. Tá feio, amor. Tá, olha, você consegue fazer melhor do que isso. Aí depois ela volta. E agora como é que eu tô? Meu Deus, que princesa é essa que está na minha frente? Aí ela... irmãos. Os discípulos meus que estão aqui, todo mês eu faço discipulado individual com eles. Esse mês de abril eu não fiz, mas eu fiz a geral hoje de manhã. Junto com outros irmãos que participaram pela primeira vez. Quando eu tenho que dizer a verdade, eu digo, irmão, você está errado, já era. Quando eu tenho que admitir que eu estou errado, eu falo, eu estou errado, irmão. Você me perdoa? Perdoa, pronto, acabou. Para que falar mentira? Me diga vocês aqui hoje, qual foi o dia que a mentira te levou em algum lugar? Se você tem, por favor me diga, eu quero saber onde é que a mentira te levou. Qual foi o dia que a mentira prosperou alguém, irmãos? Nunca. Nem preciso dizer mais nada. Não existe ninguém na face dessa terra que a palavra de Deus não se aplique. Quarto e último ponto para nós terminarmos a nossa reunião nessa noite. Uma vida na palavra, ela tem os seus efeitos. Tanto na vida de quem aplica, tanto na vida de quem não aplica. Diga para o irmão do seu lado assim, se você não aplicar, você perde. Se você aplicar, você ganha, ganha e ganha. Quem entendeu, diga amém. Quantos querem ganhar a plenitude da palavra de Deus aqui, diga aleluia.
Então dá uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Olha só, para quem não aplica, além de perder grandes bênçãos e promessas de Deus, deixa de ganhar as vantagens sobre como ter uma vida plena. O que é coisa plena, pastor? O que é plenitude? É viver tudo o que Deus fala, tudo o que Deus promete. Todas as vezes que você deixa de aplicar a palavra de Deus, sua vida sempre vai terminar em fracasso e decepção. Nós encontramos isso exatamente na Bíblia. Quero citar 2 exemplos bem rápidos. Adão e Eva. Deus deu a eles uma palavra. Qual foi a palavra? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma palavra. Na hora que Adão e Eva saiu da palavra, o que aconteceu com eles? Foram amaldiçoados e expulsos do jardim do Éden. Porque saíram da palavra. Outro exemplo, só quero citar esses aqui. Saul, rei constituído de Israel, orientado pelo profeta Samuel. No dia que ele decidiu andar fora da palavra do profeta, o que aconteceu com Saul? Foi amaldiçoado, perdeu o seu trono e morreu na desgraça. No dia que você desistir de andar na palavra, você acha que você vai ter sucesso? Você acha que você vai ter paz no seu coração? Você acha que vai ter paz na sua vida fora da palavra de Deus? Irmãos, todos vocês que estão aqui hoje e conhecem alguém que saiu da igreja um dia, vocês conseguem me dizer que essas pessoas têm uma vida plena e feliz? Próspera? Pessoas fora da palavra estão prosperando hoje? Sim ou não, irmãos? Olha só, um dia um discípulo meu falou assim: pastor, eu não entendo porque os outros prosperam e nós não prosperamos. Irmãos, nós somos o povo mais próspero da face dessa terra. Nós não precisamos de dinheiro, não. Eu estava fazendo uma análise sobre o que é prosperidade, sobre o que é ter uma vida feliz. Assistindo do jornal, eu fiz uma pesquisa. As maiores empresas do Brasil estão caindo em ruína, porque estão fora da palavra de Deus. Corrupção, mentira. Quem está me entendendo, diga amém. E estão caindo. Por que a política brasileira está um caos? Porque chegou a hora da palavra se cumprir na política brasileira. A mentira não prevalece. E chega uma hora que quando alguém está fora da palavra, algo tem que acontecer. E eu quero liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida nessa noite. O Brasil está em caos. Mas quem vai tirar o caos do Brasil é a igreja avivada do Senhor Jesus nessa terra. As pessoas vão nos procurar como socorro de vida. As pessoas vão nos procurar como esperança de vida. Porque eu e você temos a palavra que alimenta todas as pessoas da face dessa terra. Quem me entende, diga amém. Quero só deixar esses 2 exemplos para dizer que muitas pessoas estão perdendo por simplesmente não ouvirem e não praticarem a palavra de Deus. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Quem ouve e pratica a palavra de Deus está acumulando recompensa e galardão de vitória nos céus. Irmãos, a nossa recompensa não é nessa terra, é na vida eterna. Irmãos, eu estou vendo no dia que o anjo tocar a trombeta, e aí o chofar tocar, e a igreja do Senhor se levantar como um exército, e somente aqueles que vão ver a glória de Deus, ver Cristo no alto dos céus dizendo: igreja minha, cheguei. E dizer assim: venha junto comigo, chegou a hora de vivermos uma eternidade juntos. Para isso, precisamos andar na palavra de Deus. Diga para o meu irmão do seu lado: você quer ver a glória de Deus? Então eu quero te convidar para junto comigo andar na palavra de Deus. Quantos querem andar na palavra, diga glória a Deus. Para aqueles que aplicam a palavra em sua vida, eu só tenho uma coisa para te dizer:
Seja bem-aventurado. Seja mais do que feliz. Tenha sucesso em sua vida e se surpreenda com o que Deus vai fazer nela todos os dias. Não existe uma vida fora da palavra de Deus. Todos nós precisamos andar na palavra de Deus. Precisamos vivê-la em nossa vida com toda a intensidade e com o nosso máximo. E nessa noite eu quero dizer para vocês, quem quer ter sucesso? Quem quer ter vitória? Quem quer conquistar o reino? Quem quer conquistar essa cidade para Jesus? Quantos querem viver um chamado ao máximo? Então aqueles que querem andar na palavra, fiquem de pé nessa noite. Aleluia. Leve suas duas mãos aos céus e diga assim comigo: uma vida na palavra me leva direto para o sucesso. Uma vida na palavra me leva direto para o reino dos céus. Agora diga comigo: uma vida na palavra me bloqueia e me protege contra todo ataque do diabo. Quantos querem andar na palavra? Então apresenta as suas duas mãos ao Senhor. Eu quero orar com você nessa noite, igreja, para que essa palavra possa ser vida dentro de você. A palavra de Deus, às vezes ela dói para ouvir a verdade dói mesmo, irmãos, às vezes não é fácil ouvir, mas quando a verdade, ela vem de Deus, ela pode doer, mas ela traz vida, ela traz esperança, ela cura a nossa alma, ela cura o nosso espírito, nos torna ainda melhores, porque uma vida na palavra, quando existe palavra, quando existe a voz de Deus, o médico fala assim: olha, a sua doença é incurável, a palavra de Deus diz: eu vou te curar. O médico diz: olha, o seu caso é um caso perdido, Deus diz: para mim você é a solução do mundo. Uma vida na palavra, o mundo diz assim: olha, a empresa que você trabalha vai falir, você vai ficar desempregado, você não vai ter como sustentar a sua casa. E a palavra de Deus diz: eu sou o dono do ouro e da prata, você vai viver na minha palavra e eu vou te prosperar, para que você viva o melhor da minha vida na terra. Vamos viver a vida de Deus aqui na terra. O mundo diz: existe peste, existe praga, existe vírus, estão sendo espalhados pelo mundo. Olha, grávidas, tenham medo, pois o vírus pode pegar no seu filho e ele pode nascer deficiente. E a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ande na palavra, viva a palavra. Na hora que você começar a caminhar na palavra de Deus, você vai ver o quanto é maravilhoso ter Jesus na vida. Meu irmão, minha irmã, todo aquele que anda na palavra, vai chegar uma hora que as pessoas vão te olhar e vai falar assim: meu Deus, quando você chega perto de mim, parece que um anjo está comigo. Mas é porque Deus está em você através da palavra. A Bíblia diz que eu e você, nós somos sal e luz na terra.